Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar com vocês a respeito da ortografia. Ortografia, orto quer dizer correto, grafia é a escrita. Então, você vai dizer que escreve corretamente, você tem a ortografia. Então, falar que a ortografia é correta é meio redundante, mas é o tema de hoje que nós vamos tratar aqui, né, para trabalharmos essa semana. Então, vejam aí. Ortografia. Falando em ortografia, eu já penso no novo acordo ortográfico. Claro que vocês são jovens, já praticamente adquiriram aí a escrita dentro dessas regras que foram alteradas aqui há 10, 12 anos, né, que foi aprovada essa lei que proporcionou algumas alterações. Então, nós temos um novo acordo ortográfico. Então, recomenda-se constante contato com o idioma por meio da leitura e da escrita. Como é que eu vou aperfeiçoar a ortografia? Como é que eu vou escrever corretamente as palavras, né? Eu não só preciso falar corretamente, mas eu vou representar isso na escrita, e isso tem que ser de forma correta, tomando sempre como princípio que a escrita é uma tentativa, né, de reproduzir a fala. Ela não é 100% eficiente. Nós jamais vamos conseguir reproduzir pela escrita aquilo que a gente fala. Mas existem algumas convenções, existem regras, existem normas que nós seguimos na nossa língua. Então, no caso da língua portuguesa, eu tenho o alfabeto português. Então, existem as palavras que são compostas pelas consoantes e pelas vogais que nós conhecemos no nosso alfabeto, né? E nós vamos ver aqui algumas regras e nós já sabemos, falando do alfabeto, a letra K, o W, o Y, elas fazem parte, né? E ao mesmo tempo elas não são reconhecidas letras originais aí da língua portuguesa. Elas são usadas em sistemas de medidas, nomes de autores, por exemplo, da física e tal, né? ou de estrangeirismos, no caso do Y. Então, essas letras elas foram incorporadas ao alfabeto português, mas elas não têm um reconhecimento, assim, elas são usadas em algumas convenções e tal. A letra H, ela está caminhando para a extinção. Ela não tem uma pronúncia sozinha na língua portuguesa. Basta você falar a palavra hora, né? Na palavra hora, você tem a letra H, mas ela não é pronunciada. Não é como no inglês, por exemplo, você fala home, né? O H tem pronúncia, nem todas as palavras em inglês, mas algumas ainda tem. No português, não, ela só é pronunciada dentro de algumas combinações, né? Por exemplo, com o N, então eu vou falar amanhã, então eu não falo amanhã, eu coloco o H e fica esse som de nhã, por exemplo. Telha, se eu não colocar o H, fica tela. Então eu tenho algumas combinações. Eu vou citar algumas dúvidas mais pertinentes aqui com relação às regras gerais, tá? Por exemplo, a letra E. Existem pessoas que confundem ou ficam em dúvidas, né? Por exemplo, habitue ou habitue, perdoe, né? Tem o E no final, no caso dos verbos habituar e perdoar. No caso de possuir, muita gente confunde, escreve possui com E, né? Ele possui um carro, e a pessoa vai escrever, escreve possui, com E, não é com I, possui. Né? Às vezes a gente pronuncia algumas palavras trocando as letras, por exemplo, dormir. Mas muita gente fala, vou dormir. Né? Agora, eu durmo, ele dorme. Então, às vezes, a letra O, ela, no dia a dia, ela passa a ser pronunciada com U,
mas nós não podemos esquecer. Então, eu já ouvi muita gente falar vou dormir ou né? Vá dormir, né? E no dia a dia. Moleque, a pessoa fala moleque. Ah, moleque, né? E a pronúncia, às vezes, então, ela altera esse O para o U. E é o que eu disse, é a escrita que imita a fala ou a fala que deve se adequar à escrita? Uma coisa leva a outra. Então, no dia a dia, eu posso ter essa, vamos dizer, essa mudança, né, de pronúncia. Né? Quando eu vou falar com calma, pensar no que eu estou dizendo, então eu vou expressar corretamente, moleque, né? O moleque fez tal coisa, né? Uma citação assim dessa palavra, mas no dia a dia, despreocupadamente, as pessoas pronunciam moleque. O G e o J também causam muita preocupação, né? A palavra jeito é com J, gesso é com G, e aí entra lá na epistemologia da palavra, a origem da palavra, que tem a ver com essa distinção. Algumas criações, eu citei alguns aqui só, existem mais, no caso de sufixo, né? Então eu tenho embriaguez, né? Com Z, fraqueza, então a pessoa fraca, eu tenho o adjetivo fraqueza, e por aí vai. Alguns verbos, né, derivados, por exemplo, querer e o pôr, eles têm lá puseram, quiseram, e aí não é com Z, é com S, que vem do verbo. Né? Muitas dúvidas, o X aqui é a letra que talvez traga mais dúvidas, né? Porque ele tem várias formas de pronúncia. Tem X que tem som de Z, som de X, né, do CH, e alguns KS, né, por exemplo, a palavra táxi. Então, o X é um camaleão, aí ele tem 4, 5 formas de pronúncia. Também temos o caso de substantivos formados de verbos. Então, eu tenho, por exemplo, o verbo conter, e aí o final dele vai ser com C cedilha, contenção. Eu tenho o verbo suspender, aí já não é mais com C cedilha, é com S, suspensão. E lembrem-se que depois do N é um S só, eu já vi gente colocando 2 S depois de N, não tem. Os 2 S, né, eles aparecem aqui no caso de deprimir, depressão. Né? Muda, inclusive, o I aqui do primir, porque primir tem a palavra pressão. Se você está sob pressão, você está sendo primido. Tá? Fica aí como uma informação. Bom, dúvidas frequentes, então. Eu tenho a questão dos porquês. Né? Quando que é um porquê junto com acento, um porquê junto sem acento, porquê separado, outro é com acento e tal. Tem 4 porquês. Né? Na verdade, não tem nenhum. Se você for parar para pensar, o por, ele é uma preposição. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma justaposição. Né? Eu tenho a formação de uma palavra com 2, no caso, uma preposição, e o que é uma conjunção. Então, não é que o porquê está separado. Não, eu tenho uma conjunção que e tenho uma preposição por. É que elas aparecem sempre juntas, é como se fosse um kit. Né? Eu vou fazer uma pergunta, eu uso o por, preposição, e aí com o que, eu vou usar o por, que tal coisa é assim, eu faço uma pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta, eu separo. Não é que eu separo, eu coloco o por no lugar dele e o que no lugar dele, eles formam ali uma cristalização, vamos chamar assim, sempre que eu vou enunciar uma pergunta. Então, na pergunta, obviamente, eu tenho o por e o que, cada um no seu lugarzinho. Então, a gente diz que isso está separado e é sem acento, o que não tem acento. Quando o que aparece no final de qualquer sentença, ele sempre vai ter acento. O porquê junto, sem acento, é igual lá, você tendo uma referência do inglês, é quando você diz o because. O porquê é a causa, né? Qual a causa? O porquê. E já que eu disse o porquê, se eu usei o o antes, o o é artigo. Sempre que houver um artigo, a palavra seguinte tem que ser um substantivo. Então, quando eu digo o nome da palavra, o porquê, ele tem acento, circunflexo. Então, o porquê junto com acento, que a gente fala,
ele é um substantivo. Então, ele tem até plural, ó, os porquês. Porque esse porquê, com acento, junto, ele é um substantivo. Tá? Então, tem 4. O porquê junto, que a gente chama, sem acento é a resposta que a gente dá, é a explicação de uma causa. O porquê junto com acento circunflexo, ele é um nome, ele é um substantivo, eu não sei o porquê de tanta complicação, né? O porquê separado, que a gente chama sem acento, é sempre no enunciado de uma pergunta, mas também eu posso falar o caminho por que passei, é o caminho pelo qual eu passei. Esse porquê não tem nada a ver com pergunta, eu estou usando originalmente ali a preposição com a conjunção que. E o que, né, que estaria sozinho, na verdade, e às vezes acompanhado do por, se ele estiver sempre no final, ele tem que ter acento, tá? É uma curiosidade, na verdade, mas isso gera muitas dúvidas. Tem outros casos, eu coloquei alguns aqui, o senão separado, o senão junto, né? Em vez de, ao invés de, né? Em vez é no lugar de alguma coisa, ao invés é ao contrário. Então, em vez é inverter, né? O inverso. O senão junto é também nesse sentido, do contrário, de outro modo. O senão, esse se separado, na verdade, é igual lá ao porquê. Esse se é uma conjunção condicional, é uma condição. Se não chover, iremos à praça. Né? Então, é uma condição, caso não chova. O outro senão é o contrário. Significa, você pode substituir esse senão pela palavra de outro contrário ou pela expressão de outro modo. Temos também alguns probleminhas que são chamados de homônimos e outros que são os parônimos. Existem listas, né? Também a gente já estudou, já viu, mas tem aqui alguns casos. Então, no caso do homônimo, homo quer dizer um, único, né? Eles têm a mesma grafia, ou eles têm a mesma pronúncia, ou ele tem os dois, né? As duas, no caso a grafia e a pronúncia são as mesmas, só que ou eu posso ter apenas a pronúncia, mas a grafia não é necessariamente igual, né? É a mesma, ou apenas a grafia, mas a sonoridade também não. Mas, ou seja, eu tenho uma semelhança ali com significados diferentes. Então, por exemplo, eu coloquei aqui caçado. Na pronúncia, eu tenho para os dois casos, o caçado com C cedilha, eu falo caçado. O caçado com 2 S's, eu falo caçado. Então, não há diferença na pronúncia, tá? Eu tenho a mesma pronúncia, porém eu não tenho a mesma grafia, e é aí que está o problema. Se eu disser caçado com C cedilha, eu estou falando de caça, né? De um animal, de alguma coisa que eu fui ali buscar e eu consegui atingir o meu alvo, o meu objetivo, então eu cacei, né, uma ave, um animal, então ele foi caçado, e isso é com C cedilha. Já o caçado com 2 S's é no caso de você tirar o direito, você desfazer aquilo que estava tratado. Então eu falo, por exemplo, num campo político, por exemplo, o deputado teve o seu mandato cassado. Vejam que eu falei mandato, também é outro caso. Existem confusões aí entre mandado e mandato, né? Aí a pronúncia é diferente e o som, às vezes, ele soa parecido. Eu vou falar aqui, tocando nesse assunto, dos parônimos. Então, esse para aí é de parecido. Então, são nomes parecidos, que é como eu acabei de dizer. No caso de mandado e mandato. Então, eu tenho grafia e pronúncia parecidas, porém os significados são distintos. Mandado é uma ordem expedida para fazer tal coisa. Mandato é aquilo ao qual você está incumbido de desenvolver num determinado tempo, numa gestão, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, eminente e
iminente. Então, iminente é, por exemplo, um perigo iminente, ele está prestes a acontecer. E eminente vem de eminência, de pessoa destacável e tal, né? Eu também tenho casos de dupla grafia para uma mesma palavra. Eu tenho alunos que, por exemplo, quando eles leem Machado de Assis, o Machado de Assis, né, óbvio, ele é lá do século XIX, né, grande parte da sua vida, e ele escrevia cousa, né? Quem já leu alguma coisinha do Machado de Assis, ele cita algumas coisas e ele fala coisas, né? Ele escreve coisas. E os alunos às vezes perguntam: o que é? Que coisa hoje é conhecido por coisa, né? Nós temos o joelho antes era dito giolho, né? E eu tenho um outro exemplo que eu coloquei: bêbado e bêbedo. Mas é 14 ou 14? Eu tenho as duas formas de escrever e até de falar, né? Então, são palavras de dupla grafia. Para terminar, eu tenho o uso do hífen. O hífen liga segunda-feira. Então, eu tenho a palavra segunda e a palavra feira, elas compõem, né, por justaposição, um novo substantivo, e eu uso isso com hífen. Há palavras que são justapostas e já não tem o hífen, no caso de passatempo. Então, quando eu vou colocar um pronome átono no verbo, comprei-o, né? Então eu tenho comprei, que é o verbo, e o, que é um pronome átono, que significa ele ou o objeto comprado, e aí eu vou unir esse pronome com o verbo, eu tenho que ligar ali pelo hífen, que se chama de tracinho. Em termos bancários e tal, ele é chamado de dígito, né, que é tracinho. No nosso caso aqui, a gente chama de hífen. Também há a partição das palavras. Eu estou escrevendo, né, ou digitando, dependendo do meu aplicativo, do meu sistema, eu separo a palavra. Então, eu vou escrever casa, não coube ali na linha, eu vou separar, eu vou usar a sílaba K, e na outra linha eu vou terminar a palavra usando o SA, né, do ZA, de casa. Eu termino lá a linha, depois do K eu coloco um hífen, né? E isso tudo se chama, no caso aqui da formação das palavras compostas, eu tenho a aglutinação. Nas derivadas eu tenho a prefixação, há prefixos colocados e ele é separado da palavra principal por hífen. Então, o recado de hoje era esse, uma revisão aí, uma coisa que a gente precisa ter em conta nos nossos estudos, né, da ortografia. Uma boa semana. Tchau, tchau, até a próxima.